Queridos, o que vale para Deus é o que nós somos e não o que nós recebemos ou deixamos de receber. O que vale para Deus, e isso nós aprendemos com Jó, e nessa palavra você vai aprender um pouco também com Jó, que o que vale para o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o que nós somos. Por quê? Jó capítulo 1, no versículo de número 1, Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Deus está mostrando quem é Jó, o caráter dele, de Jó, a pessoa de Jó. Deus deu riquezas a Jó, Deus deu milhares de servos, Deus deu um poder de riqueza para ele, uma condição superior de bens. Deus deu a ele 10 filhos. Ele era um homem muito abençoado na terra, mas aqui quando Deus fala, repare uma coisa, Deus aqui não diz: olha, o meu servo Jó tem isso que eu dei a ele, ele tem muitos bens que eu dei a ele, ele tem muita riqueza que eu dei a ele, ele tem muitas cabeças de gado que eu dei a ele. Deus não fala isso, Deus não cita isto, porque isto não é glória para Deus. Glória para Deus é o que Deus está citando aqui em Jó capítulo 1, versículo 1. Deus está citando o quê? Quem ele é, o que ele é, que é o que vale para Deus. Então, ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, e ele se desvia do mal. Então Deus está falando o perfil de Jó, o perfil dele, que é o que agrada a Deus no ser humano, é exatamente isso: ser uma pessoa íntegra, reta, uma pessoa que tem retidão com Deus, que não se desvia para a prática mundana, prática do mal. É uma pessoa que considera a palavra de Deus, que honra os mandamentos de Deus. Então Jó é esse homem íntegro, ele não é um homem parcial, ele é um homem reto, não se desvia da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Ele é um homem que não se deixa levar a não ser pelos ensinamentos de Deus. Jó é um homem temente a Deus, que respeita a Deus, que honra o que Deus fala, obedece o que Deus fala. Ele é temente a Deus, diz o capítulo 1 de Jó e o versículo 1, e ele se desvia do mal. Ele não vai com a maioria, ele não é levado por ninguém, pela opinião de ninguém. Ele tem personalidade, ele faz o que Deus quer, ele tem iniciativa, ele se impõe na presença de Deus. Esse é o perfil de Jó. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, quando elas têm muito ou pouco, elas são medidas pelo que têm. O ser humano, ele olha exatamente dessa forma. Mas Deus não tem esse olhar. Deus não olha assim. Deus não vai nunca olhar o que uma pessoa tem, o que ela adquiriu, o que ela possui, ou as perdas de uma pessoa, as circunstâncias da vida.
não significa que a pessoa seja vitoriosa ou derrotada, tanto pelo que tem como pelo que não tem, pelo que perdeu. Um exemplo. Por quê? Porque Jó, ele vai perder tudo. Ele vai perder os 10 filhos, ele vai perder a riqueza, ele vai perder os bens, ele vai perder a amizade da mulher dele, da esposa dele, que vai ficar contra ele. Ele vai perder a saúde, vai ficar com o corpo cheio de tumores, ele vai perder prestígio, ele vai perder tudo, até a roupa do corpo. Mas isso não vai significar para Deus derrota na vida de Jó. Jó não está derrotado, embora esteja perdendo tudo. Ele não está derrotado, porque ele tem o caráter perante a Deus de um homem verdadeiramente de Deus. Então, o que eu quero falar para você? Não fique medindo as pessoas, julgando as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas perderam. Porque uma pessoa pode perder muito, uma pessoa pode perder tudo. Uma pessoa pode perder riquezas, pode perder um filho, pode perder uma filha, você pode até perder o casamento, pode até perder algumas coisas que para muita gente vai julgar que você está mal com Deus, que você não está bem com Deus, que você não é de Deus. É um escândalo para as pessoas, é um escândalo ver alguém de Deus, um justo, que quando a Bíblia fala de Jó, fala de um homem justo, um homem reto, justo, aos olhos de Deus. Mas para a sociedade, para as pessoas, até mesmo da igreja, olhando você perdendo as coisas, vendo que você está perdendo as coisas, ou perdeu um ente querido, um filho, uma filha, uma promoção, perdeu um salário alto, está com um salário pequeno, perdeu uma igreja grande, está com uma igreja pequena, o que as pessoas julgam? Elas julgam o quê? Se você tem uma igreja pequena, você é um pastor de uma igreja pequena, ela julga que você é pequeno. Por exemplo, a nossa sede aqui é uma igreja grande, a sede do Deus Altíssimo, e as pessoas julgam que eu sou abençoado pelo tamanho da igreja. Entendeu, pastor André? Pelo tamanho da igreja, a pessoa julga que nós somos muito abençoados, porque a igreja é grande. Mas não é assim não. Há pastores que têm o perfil de Jó e têm uma denominação pequena, está cuidando de uma igreja pequena. Mas eles são de Deus, pelo seu caráter. E tem gente cuidando de igreja grande e não tem caráter. E não é de Deus. Então isso não tem nada a ver com o que a pessoa é. Por que eu estou falando isso? Porque tanto a derrota neste mundo físico que os olhos veem, para Deus não é derrota. Aquilo que as pessoas consideram derrota, por exemplo, Jó perdeu tudo. Para muita gente, ele estava sem Deus, Deus não estava mais com ele, Deus não agia mais na vida dele, Deus não tinha mais nada a ver com ele. Opinião das pessoas, não é de Deus. Deus disse que ele é reto, que ele é justo, que ele é temente, que ele é íntegro. Então o que eu quero falar para você é o seguinte: não defina a vida de uma pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela perdeu. Você pode estar perdendo tudo agora e você tem fé em Jesus, você ama a Deus, você está firme com Jesus, você está bem no seu coração, você está bem no seu espírito, você é temente a Deus, você está em paz com Deus, embora esteja perdendo em dias difíceis, dias de perdas. As circunstâncias, elas não definem quem somos e o que somos. Então, Jó, ele continua guardando a sua fé, ele continua crendo em Deus, ele continua amando a Deus, e ele continua na presença de Deus, temente a Deus. Ele é um homem de Deus, mas ele está perdendo,
Então, a opinião das pessoas, sempre elas julgam errado, olhando e vendo, está recebendo, está prosperando, é de Deus, está perdendo, está sendo tirado dela, então ela perdeu a comunhão com Deus. Esse é o juízo que as pessoas fazem. Mas nós aprendemos com Jó que não é na quantidade do que eu tenho ou na quantidade de perdas daquilo que a pessoa perde que vai dizer quem ela é, se ela é de Deus ou não, mas sim na sua fidelidade, na sua obediência, na sua fé, no seu temor para com Deus. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, você procure ver a sua integridade, o seu respeito, a sua fé, a sua retidão para com Deus, e não se as coisas estão bem na sua vida ou se estão difíceis, ruins, perdendo. O que você não pode perder é a fé, é o amor, é a vida com Deus, é a obediência à palavra de Deus. Eu aprendo com Jó não a ser um justo para sofrer, não é isso. A Bíblia não está dizendo você tem que sofrer porque você é justo, não é isso. Mas o justo, ele passa por todo tipo de aflições e tribulações nessa vida, mas Jesus já determinou que de todas o livrará. O livramento virá para você que é justo, para você que está aprendendo na palavra de Deus, que não importa a quantidade do que está tendo, do que está recebendo, ou a quantidade do que está perdendo. Você perdeu uma filha, perdeu um filho, fique em paz com Deus, permaneça na obediência a Deus, permaneça com o mesmo caráter diante de Deus, porque o que você está perdendo ou ganhando não pode alterar o que você é diante de Deus, não pode alterar o seu valor espiritual para com Deus, o seu amor para com Deus. Continua na sua retidão, não se desvie de Deus, não se desvie para o mal, não abandone a sua fé em Jesus, continue, porque sendo justo em tempos de dor, de perda, Deus, Ele vai mostrar para você que o consolo é coisa certa na vida de quem é justo para com Deus. Mesmo perdendo, mesmo na dor, mesmo na tristeza, você que é justo e ama a Deus, você tem consolo. Essa é a palavra de Deus nesse dia. Palavra do dia para você. Guarda o teu coração, guarda a tua fé, guarda a tua obediência, a tua retidão. Continue nessa esperança desse teu Deus tão grande e poderoso, o Deus de Jó, porque o que mostra que você é de Deus é essa tua perseverança, é esse teu caráter, é essa tua obediência. Faz a obra de Deus, continua no caminho, em nome do Senhor Jesus, continua crendo. Deus está com você. Esses dias vão passar, se passaram na vida de Jó, Deus o restituiu, Deus deu em dobro tudo a ele de volta, ampliou tudo que ele um dia tinha em abundância. O Deus de Jó é o nosso Deus. Fica firme nessa palavra, essa é a palavra do dia. Deus te abençoe, até a próxima.